É, friozinho, né? Um pouquinho mais aberto. Uhum. Lise, querido, seja bem-vindo, bom dia. A gente acabou de abrir em Efésios, capítulo 4, verso 30. Bom dia, bom dia. Bom dia, querido. Já Então tá a gente vai ler do verso 30 ao 32, fazer uma oração, e hoje a gente encerra esse capítulo. Todos abriram? Então vamos fazer a leitura. Diz assim, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Bom dia, gente. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, esses são os versos finais do capítulo 4. Vou fazer uma oração e a gente inicia um estudo sobre esses 3 versos, concluindo mais um capítulo dessa epístola maravilhosa. Então, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra juntos. Até aqui o Senhor tem estado conosco, nos abençoado, e nós temos aprendido, Senhor, começar por mim, aprendido mais sobre a sua palavra, nos encantado mais pela sua palavra, visto um pouco mais da sua excelência, de como ela é importante para as nossas vidas, de como ela é, como disse Davi nos seus salmos, ela é uma luz para o nosso caminho, uma lâmpada que ilumina os nossos pés. Ela é um raio de luz nesse mundo de trevas, de escuridão, que nos ajuda a enxergar as coisas com mais clareza, a ter discernimento, que ilumina, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, que nos fornece alimento e vigor para enfrentar esse mundo, todos os reveses, as desventuras, as maldades. É através da sua palavra que a gente alimenta a nossa fé, é através da sua palavra que nós temos munição, Senhor, para oração, é através da sua palavra que nós aprendemos mais sobre ti, Senhor, e consequentemente sobre nós mesmos. Então somos muito gratos a ti por isso. Pedimos que o Senhor continue nos guiando nesse ministério, Senhor, de ensino, de aprendizado, e que a gente possa estudar muitas epístolas ainda pela frente, pelos próximos anos, que mais pessoas se aproximem da nossa igreja, mais pessoas se encantem por Cristo, amem a sua palavra e tenham Cristo como sua pérola de grande valor. Esse é o nosso desejo. Abençoe também o nosso culto, Senhor, hoje, a pregação do pastor Antônio, um momento de adoração, de louvor, que a gente possa sair daqui sentindo a sua presença nessa manhã, Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, para quem chegou agora, é Efésios, capítulo 4, a gente vai ver os 3 versos finais do capítulo, e nessa manhã a gente vai finalizá-lo. Então, Efésios, capítulo 4, verso 30. Então, diz assim no verso 30. E aqui a gente já começa essa aula hoje com um tema importantíssimo. Dava para passar a aula inteira hoje falando sobre esse verso. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa, é uma pessoa. Se nós podemos entristecê-lo, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não deve ser visto, compreendido de uma maneira supersticiosa. Se ele pode ser entristecido, isso significa que ele tem uma característica de ser singelo, de ser, não diria frágil, mas terno. Porque você pode entristecê-lo. O que significaria você entristecer o Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós devemos entender o que ele faz em nós. Porque se nós entendermos o que ele faz no cristão, nós entenderemos melhor o que significa entristecê-lo. Pois quando você entristece alguém, essa pessoa muda. Ela não age mais
daquela forma que você está acostumado a vê-la agir. Então você pode, por exemplo, ter um amigo que é muito querido, muito doce, muito amigo seu, que te trata sempre bem, que te ama, que não deixa dúvidas quanto a isso, mas que é uma pessoa terna, discreta. E caso você entristeça, o que vai acontecer? Você vai ver menos dessa ternura. Você vai ver menos expressões desse amor se manifestando de maneira doce. No caso do Espírito Santo, eu gosto do termo influência, um termo muito usado pelos pregadores no passado, especialmente os puritanos ingleses. Jonathan Edwards usava muito esse termo. E por que influência? Porque é uma forma de nós entendermos a relação dele conosco, do Espírito Santo conosco. Ele nos influencia. E quando nós o entristecemos, essas influências diminuem. É como se ele estivesse retendo um pouco dessa ternura, dessa doçura que influencia o nosso coração, que enche desse sentimento doce. Tem uma música que eu acho que vocês devem conhecer, que diz assim: há um doce espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Deus, do Senhor nosso Deus, Jesus nosso Salvador. E aí a música diz assim: doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. A influência que o Espírito Santo gera na vida da igreja é esse sentimento carregado de doçura, paz, sentimento de plenitude, de contentamento. É uma coisa que excede o que esse mundo pode nos oferecer. E terrível coisa entristecer o Espírito Santo, porque ele, sendo quem ele é, não podendo ser enganado, não podendo fazer vista grossa ao mal, pois ele também é santo, ele nos corrige dessa maneira. Quando nós o entristecemos, ele retém as suas influências, de modo que nós sejamos instruídos a viver com mais cautela, a proceder de uma maneira melhor com ele, lembrando que ele está dentro de nós. Ele foi uma promessa feita por Deus a Abraão e que o Senhor, através da morte de Cristo, nosso Pai, ele enviou aos nossos corações. Então o Espírito Santo faz do nosso ser, faz do nosso coração tabernáculo, tenda. Ele vive dentro de nós. E quando nós o entristecemos, nós podemos nos ver fazendo aquilo que Davi fez no Salmo 51. Depois que ele pecou com Batseba, depois que Urias foi morto, ele perdeu o seu filho, o primeiro filho com Batseba, ele escreve o Salmo 51. E uma das coisas que ele diz é a seguinte: não retires o seu Espírito Santo de mim. E é muito interessante ele dizer isso, porque o que nós podemos entender nessa parte desse salmo é de que Davi percebeu que aquelas coisas que lhe era comunicada pelo Espírito Santo, elas foram retidas. Ele parou de sentir determinadas coisas. E com isso ele tomou conhecimento. Olha, eu entristeci a Deus. Eu entristeci o Espírito Santo que Deus concedeu ao meu coração. Por isso ele diz: não retire o seu Espírito Santo de mim. Não é que o Espírito Santo tenha se retirado. Pode ter sido uma percepção dele. Mas o que aconteceu ali é que ele foi entristecido. A igreja não pode perder o Espírito Santo. É um dom irrevogável. Quando Deus envia o Espírito Santo a nós, ele permanece sempre conosco. Mas entristecê-lo pode significar de você se ver assim, à deriva, sem um porto seguro, boiando nesse imenso oceano que é essa vida, sem conforto, sem segurança, sem paz, sem coragem. Todas essas coisas que o Espírito Santo comunica, que a gente observa claramente na Bíblia. Ele comunicando aos apóstolos coragem, ânimo, consolo, paz. Vocês estão lembrados de Estevão sendo apedrejado em paz, com aqueles que o apedrejavam contemplando o rosto dele, que brilhava como de um anjo, e Estevão completamente absorto, né, sabe, na presença de Deus, em Deus enchendo o coração dele de segurança, de fé. O Espírito Santo habitando ali profundamente, e ele vê, ele tem uma visão real dos céus se abrindo e Jesus em pé, ou sentado, acho que ele estava em pé à destra do Pai. E ele diz: eis que vejo os céus se abrindo e o Filho do Homem à destra do Pai. Então,
O Espírito Santo ele tem essa característica especial de, nos momentos mais difíceis, ser aquele que vai nos ajudar mais. Aquele que é o mais importante. Por isso que quando alguém está sofrendo, passando algum tipo de tribulação terrível, é comum as pessoas dizerem, olha, que o Espírito de Deus o console. Porque aquele sentimento de impotência ele é muito ruim. A gente percebe que o que a pessoa está passando excede a nossa capacidade de tentar aliviar, de amenizar. A gente não tem esse poder. Restitui-me a alegria da sua salvação. Ele tinha perdido essa segurança da salvação, que comunica alegria. Ele também diz isso no Salmo 51, como minha avó lembrou aqui. Então o Espírito Santo ele também comunica essa segurança de que você pertence ao povo de Deus, de que Deus é o seu Pai, de que Jesus morreu pelos seus pecados, de que você foi lavado, regenerado. Tudo isso pode ser perdido na vida do cristão. E é bom que seja, gente. É bom que isso aconteça. Mas por que, pastor? Por que é bom? Porque nós vivemos pecando. E essa oscilação, ela é importante para a nossa disciplina, para o nosso crescimento, para a nossa instrução. Porque se Deus fosse um Papai Noel que não nos corrigisse, nós viveríamos titubeando nessa vida, errando, tropeçando, e não obteríamos nenhum proveito dos nossos erros. Mas quando o Espírito Santo é entristecido por nós, retém as suas influências e nós percebemos isso, na próxima vez nós vamos tomar mais cuidado. Ou seja, Davi foi um homem melhor, não por causa dos pecados que ele cometeu, mas por causa do Deus que ele amava, do Deus que agiu apesar do que ele havia feito. É o Deus que pegou aquele vaso de barro se desfazendo, tendo cometido adultério, assassinato, e refez em algo melhor. Tornou o vaso mais sólido. Davi, depois daquele momento, ele, sem sombra de dúvida, ele se tornou uma pessoa mais quebrantada, mais cuidadosa, ele se tornou uma pessoa mais temente a Deus. E a mera ideia dele cometer aquele pecado de novo, com certeza não passou mais pela cabeça dele. Então ele foi santificado por causa daqueles erros, né? Então não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. No qual vocês foram selados. O Espírito Santo, em algumas passagens, ele é chamado como selo. O selo. O que era o selo no primeiro século? O que ele representava? O selo era como se fosse, imagine, uma pessoa importante mandando uma carta a alguém querido. Quando essa pessoa pegava do seu selo e selava essa carta passava a ter as suas iniciais, sabe? Ela passava a ter uma autenticidade, uma identificação sólida, que comunicava quem fosse receber a carta de que essa carta pertencia, sabe, de fato, à pessoa que a redigiu. Então, o apóstolo Paulo, ao fazer uso dessa metáfora e falar que o Espírito Santo é o selo, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo, mesmo sendo uma pessoa, mesmo sendo, sabe, Deus, assim como o Filho é, assim como o Pai é, ele também funciona como uma espécie de autenticidade. Para quem? Para Deus? Para que Deus tenha certeza de quem nós somos? Não, para nós. Para que a gente tenha certeza de que Deus é o nosso Deus, de que Ele nos ama. Imagine o nosso coração como uma carta. E o Espírito Santo sendo usado pelo Pai com esse objetivo de selar essa carta, sabe? Para que você tenha percepção clara de que Ele habita em você, de que você pertence ao Senhor, de que Ele o ama. Então o selo naquela época é importantíssimo, sabe? E outras metáforas são usadas para o Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele chama o Espírito Santo do penhor da nossa redenção. Né? Naquele tempo, quando você penhorava algo, você entregava uma primeira parcela, dizendo, olha, eu quero adquirir isso. Isso será meu. Por isso eu estou entregando essa primeira parcela do valor, dando a certeza a você de que eu vou adquirir o produto completo, total. Então o Espírito Santo também é visto ou é ensinado pelo apóstolo Paulo através dessa metáfora de um penhor. Porque ao enviar o Espírito Santo aos nossos corações,
Deus está dizendo: eu comprei vocês por um preço alto. E uma das evidências disso, de que vocês pertencem a mim, é eu enviar o Espírito Santo ao coração de vocês. Sabe? Vocês vão ter a certeza de que eu voltarei para resgatar o que é meu. Sabe? Então, assim, são metáforas importantíssimas, porque vocês imaginem aquele tempo, gente sem instrução, gente analfabeta, escravos, gente pobre, simples. Eles precisavam dessas metáforas simples, ao mesmo tempo profundas, para compreenderem uma verdade teológica sobre a vida deles, que muitas vezes eles não conseguiriam de outra forma. Então Jesus falava muito por parábolas, o apóstolo Paulo usava muito metáforas, analogias. Isso facilitava muito que as pessoas memorizassem, compreendessem melhor o ensino e obtivessem proveito disso. Então, alguém tem mais alguma dúvida quanto a esse primeiro verso, verso 30? E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ninguém? Então, para o dia da redenção, ele conclui esse verso dizendo que nós fomos selados para o dia da redenção. O que é o dia da redenção? Pedro, nós já fomos redimidos. O que significa esse dia da redenção? Nós podemos entendê-lo como a redenção completa, a redenção final e completa. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados. O preço foi pago, mas tudo aquilo que ele conquistou para nós ainda não obtivemos. Então, o dia da redenção nós podemos entender como o dia em que todas as promessas envolvidas no ato dele entregar a sua vida por nós estarão completas, finalizadas. E quais seriam essas promessas? O que ainda nós não recebemos? Olha, nós já temos o perdão de pecados, nós estamos no processo de santificação, nós recebemos já essa paz que excede o entendimento, que esse mundo não pode comunicar, uma alegria indizível e cheia de glória. Nós temos isso tudo, não ininterruptamente, mas nessa vida, devido às circunstâncias atuais, devido à nossa condição, esses elementos oscilam entre si. Então, nossa vida é mesclada em arrependimento, sabe, em alegria, em tristeza, em consolo. Contudo, tem promessas que nós ainda não recebemos, nem a primeira parcela. Elas ainda não foram concluídas. E quais seriam? Olha, a glorificação. Nós vermos Jesus face a face, vermos o seu reino, entrarmos nele, termos acesso, livre acesso a ele. Isso tudo ainda não ocorreu. O que mais ainda não ocorreu? O completo afastamento do pecado. Nós ainda temos que conviver com o pecado. Ainda temos que conviver com sentimentos que são contrários a tudo aquilo que nós sabemos que agrada a Deus e que vem de Deus. Nós temos que lidar com esses sentimentos. Muitas vezes dominá-los, sabe? Agir às vezes com uma certa violência e disciplina para que eles não se transformem em algo ruim dentro de nós. Isso tudo, sabe, nós ainda não fomos separados, mas seremos um dia. Então essa também é uma promessa que ainda não vimos, nós ainda não vimos como concluída, mas um dia veremos, sabe? Então, tudo isso diz respeito a esse dia. É o dia da redenção. É o dia que Jesus haverá de voltar e levar a sua igreja consigo. E sim, Emerson. Universal, de tudo aquilo da maldição, né, por causa do pecado que aconteceu com a criação, ela ser redimida totalmente. Tem a ver também com todo o universo, vamos dizer assim, toda a criação dele. O Emerson lembrou algo importantíssimo sobre o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. A natureza, ela não se encontra no estado como ela estava quando foi criada. A natureza passou por uma transformação. A ideia de cadeia alimentar não existia no plano inicial de Deus, na época do Jardim do Éden. Isso não existia. Os animais se alimentavam das verduras e das frutas do campo. E Gênesis é muito claro quanto a isso. Então não havia derramamento de sangue. A ideia de que Deus criou animais para que se alimentassem uns dos outros era um absurdo em si mesma. Isso deve ficar muito claro para a gente. Então não somente a natureza hoje, ela não se encontra mais naquele estado de pureza inicial. Mas além disso,
ela se transformará em algo superior ao que ela foi criada para ser. E é isso que o apóstolo Paulo tenta explicar à igreja que se encontrava em Roma. Ele diz, olha, a natureza, a criação de Deus aguarda ansiosamente, com dores de parto, a revelação dos filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que, de alguma maneira misteriosa, que nós não podemos compreender plenamente, a natureza está sofrendo. Assim como uma mulher sofre dores antes de dar à luz à criança. E esse sofrimento, ele será interrompido no dia que o Senhor Jesus voltar e a sua igreja for revelada. E isso também está incluído, como Emerson lembrou, nesse dia da redenção, sabe? Não é somente a igreja que o Senhor comprou com o seu sangue que será redimida, mas nós podemos aguardar por uma nova natureza e, sem sombra de dúvida, animais, sabe? Eu não deixaria de cogitar a possibilidade de um novo oceano, novas montanhas, novos rios, novos lagos. A gente pode multiplicar a nossa imaginação, sabe, o quanto nós quisermos, para tudo aquilo que for bom. Porque se Deus fez assim no início e era bom, imagina na sua volta. O que nós haveremos de ver? Então eu acredito que haverei de ver de novo o meu cachorrinho, Muffet, que eu tenho certeza que era redimido, regenerado, nasceu de novo. Era um cachorro crente, que morreu no Senhor, estava livre do pecado. Jesus morreu pelos pecados. Eu tenho certeza que eu vou ver esse cachorrinho de novo. E as promessas que a gente encontra no livro de Isaías, para quem tiver lembrado, nos capítulos que vão ali do 40 até o capítulo final, 66, você vê muitas promessas envolvendo animais. Né? Isaías começa a falar sobre o que vai acontecer no futuro, e ele diz, olha, naquele dia, a criança desmamada, ela colocará a mão na toca da serpente, sabe? O boi comerá palha, o leão comerá palha junto com o boi, o cordeiro deitará junto com o lobo. É essa ideia de uma natureza refeita, sabe? É algo totalmente novo, onde haverá somente paz entre os animais. Então, enfim, a ideia de que a cadeia alimentar é fruto da queda é algo assustador e, ao mesmo tempo, é profundamente consolador, porque mostra que as coisas não vão continuar sendo assim, sabe? E por mais que seja difícil de entender, gente, essa ideia, porque é a Bíblia contradizendo a ciência, né? Cadeia de alimentar para a ciência é algo totalmente estabelecido. Contudo, é o que a Escritura diz. Antes do pecado de Adão e Eva, os animais se alimentavam das folhas do campo e dos frutos, assim como Adão e Eva, sabe? Então, era esse tipo de dieta, e a primeira ideia de um derramamento de sangue que nós temos em Gênesis é justamente Deus fazendo uma roupa de pelos de animais para cobrir Adão e Eva, porque eles se viram como nus pela primeira vez. Então, como Deus matou os animais, não sei, não tenho ideia, mas o que a Bíblia diz é isso, que Deus fez essas roupas e os cobriu. Né? Então, a primeira noção, menção a algum tipo de morte em Gênesis é essa, é o próprio Deus fazendo com que pelos de animais fossem usados para cobrir Adão e Eva. Então, ali a gente já começa a ver o preço alto, né, que foi pago pelo pecado. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Eu sei que para alguns não é um tema assim muito bem estabelecido, né, um consenso, mas eu só queria deixar claro para vocês que é um ensinamento que a gente pode inferir claramente da Bíblia, sem nenhuma sombra de dúvida. Sabe, embora ela não dê muitos detalhes quanto a isso, ela deixa o pano de fundo geral muito bem estabelecido. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vocês aí que gostam de carne como eu, pois é, um dia acabou a carne. A gente vai se alimentar de outra coisa. Então, né, versículo 30 foi esse: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só nesse verso eu gastei quase 30 minutos. Poderia até ter gastado mais. Então, verso 31. Que não haja no meio de vocês, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Meu Pai.
que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Vamos começar pela amargura. No fundo, gente, a raiz e a causa inicial para qualquer tipo de amargura é o descontentamento com Deus. É a sua insatisfação pela forma em que a providência dele tem estabelecido as circunstâncias atuais da sua vida. Seja o fato de você ter perdido algum bem material, seja o fato da sua saúde ter sido afetada, seja o fato de você ter perdido alguém, seja o fato de você estar vendo a sua vida à luz da vida de outros e estar insatisfeito, todo tipo de amargura provém dessa raiz, de você estar descontente com a forma que a providência de Deus está organizando tudo ao seu redor. Então, o que o apóstolo Paulo diz, ele está querendo dizer, quando ele afirma que não haja no meio de vocês qualquer amargura, o que ele está dizendo é o seguinte: busquem pelos motivos de contentamento. Pois se nós compreendêssemos quem é o nosso Deus, o que ele tem reservado para nós, a natureza do seu amor, do seu caráter, nós não reclamaríamos de nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Nós seríamos capazes de dizer como Jó, que no primeiro momento em que ele perdeu os seus filhos e os seus bens, ele disse: o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no segundo momento em que o diabo toca nele, ele perde a sua saúde, e a mulher fala: deite como morto, amaldiçoe a Deus. Ele diz: você fala como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal. É esse tipo de descanso, de entrega à providência de Deus e à forma que ele está administrando as circunstâncias que Deus deseja para nós. É fácil? Não. O que impede que a gente alcance esse nível de compreensão da vida é justamente o quão profundamente nós conhecemos a Deus, o quão profundamente nós o amamos. Aquele que é capaz de reagir de uma forma parecida com essa que Jó reagiu, ou podemos multiplicar os exemplos, a forma em que o apóstolo Paulo agiu em diferentes circunstâncias que ele sofreu muito, a forma em que o próprio Cristo reagiu diante de toda a maldade que ele sofreu, crueldade, tortura, se entregando como uma ovelha muda ao matadouro, confiando no Pai até o fim, sabe? Isso tudo depende da extensão do nosso amor a Deus, do quão doce ele é para nós e do quanto nós confiamos nele, de que, independente da circunstância, ele nunca perderá, nunca nos perderá, sabe, de suas mãos. Nós nunca escaparemos dela. E que tudo que acontece conosco, independente do que seja, ele pode transformar, ele pode conduzir para o nosso bem. Isso também é algo que nos conforta, que nos consola. Eu estava lendo essa semana, eu comprei mais um livro da série dos puritanos ingleses, da editora Banner of Truth. Banner of Truth significa bandeira da verdade. É uma editora famosa nos Estados Unidos. E ela publicou vários clássicos do século XV e XVI, tanto dos reformadores quanto dos puritanos ingleses. E eu comprei uns 7 clássicos de puritanos ingleses e chegou o 7º essa semana. E são cartas. Esse livro que eu comprei são cartas de um puritano, esse não era inglês, era escocês, chamado Samuel Rutherford. Samuel Rutherford. Ele era bem conhecido naquela época. Foi um pastor, teólogo e uma pessoa que abençoou muita gente. E muitos dos teólogos e pastores mais famosos liam as suas cartas, por causa do tanto que elas abençoavam a vida desses pastores. O Spurgeon, por exemplo, ele disse que num momento muito difícil que ele sofria com depressão, que ele estava no leito e tal, afastado do ministério, ele tinha as cartas do Samuel Rutherford na mesinha ao lado da cama. E ele lia ela, e muitos outros também. E esse livro, que tem centenas de cartas, ele começa com uma carta dele sendo dirigida a uma mãe que perdeu uma filha. E é impressionante o que ele diz para a mãe. Eu não vou lembrar tudo de cabeça, porque são umas 4 páginas.
do livro, essa carta. Mas uma das coisas que ele fala, e que haveriam de consolar, né, que ele esperava que consolasse essa mãe, era, ele pediu para que ela lembrasse de que, em última análise, os nossos, aqueles que nós amamos, eles não pertencem a nós, sabe? Eles não foram criados por nós, não fomos nós que decidimos como eles deveriam ser, sabe? Não fomos nós que formamos eles no ventre, né, sabe? Não somos nós que temos o poder sobre a saúde, sobre a vida, sobre o temperamento, sobre isso, não somos nós, sabe? Em última análise, os nossos filhos e aqueles que nós amamos pertencem ao Senhor. E se esse, que tem muito mais poder, sabedoria e capacidade de lidar, sabe, da maneira devida com essas pessoas que nós amamos, resolveu tomar de volta para si aquilo que pertence a ele, nós deveríamos encontrar conforto nisso. E ele disse isso para essa mãe. Gente, negócio difícil de dizer. Eu tenho para mim que é verdade, mas quem teria coragem de dizer isso hoje em dia? Quem teria coragem? Eu vejo pastores já afirmando que Deus não tem nada a ver com a morte de seus parentes. Pastores. Aí você pega esse homem dizendo a uma mãe que perdeu a filha. Não era parente dele, era simplesmente uma pessoa que ele conhecia. E ele dizendo a ela: entenda que sua filha pertence ao Senhor. Entenda que é muito melhor, sabe, aquilo que ele tenha decidido para a vida dela, do que todos os sonhos que eu ou você pudéssemos ter. E de que agora ela está com ele, de que você um dia haverá de vê-la novamente, sabe? E ele pedindo para que ela encontrasse consolo nisso. E descansasse, sabe, na providência de Deus, sabe? E tomasse cuidado. Ele também fala o seguinte: tome cuidado para que você não alimente algum sentimento de amargura, porque no momento você tem dois pesos nessa balança. O primeiro peso, olha o que ele diz, é o peso da mão de Deus sobre a sua vida, pedindo que você confie e descanse naquilo que ele decidiu fazer, tomar a sua filha. Olha o que ele falou para essa mulher. E Deus está pedindo que você descanse nessa decisão. E o segundo é o peso do seu desejo, do seu amor, dos seus sonhos de que sua filha não tivesse sido levada. Ambas as coisas pesam dos dois lados da balança. Não permita que esse outro lado pese mais que o primeiro. Descanse na decisão de Deus para a sua vida. É o que Ele quer para você. E você será uma pessoa melhor, você o conhecerá melhor, você o amará mais, e você um dia verá de ver a sua filha novamente. Olha, é uma coisa assim, eu me segurei para não... Eu com o neném no colo, lendo o texto, eu falei, misericórdia. Eu me segurei para não chorar ali, né? Porque é uma vida que tem muito sofrimento, né? O pastor inglês George Whitefield, ele perdeu um neném de 6 meses, num tempo onde as viagens eram longas, feitas a carroça. Ele foi fazer uma viagem de uma cidade para outra no inverno, o neném não aguentou, o neném morreu. Ele batizou o neném de João, o nome do meu filho, e acreditava que o neném seria um grande pregador, como João Batista foi. Os planos de Deus eram outros. E o neném teve a vida levada por Deus com 6 meses. Por quê? Não sei. Mas o que a gente pode dizer é que quem o fez, sabe, é esse, cujo caráter nós conhecemos. E que nós devemos confiar, né? Da mesma forma que ele levou o filho de Davi com Batseba. Por quê? Não sei. Mas o segundo veio a ser Salomão. Então, teve uma moça, na época em que meu pai tinha começado o Rio de Paz, eu não lembro da história em todos os detalhes, mas eu lembro do pano de fundo geral. Era uma época em que, cara, qualquer criança que morresse vítima de violência no Rio, meu pai buscava a família. Hoje em dia ele não tem como dar conta disso, é mais do que ele pode, sabe, suportar. Ele não tem braço, não tem pessoas que o ajudem nisso. Ele fez isso sozinho durante muitos anos. Isso tem bastante tempo, deve ter uns 15 anos pelo menos. E foi uma moça que tinha tido uma neném de poucas semanas e que no momento, dentro do carro, na Avenida Brasil, após sofrer a tentativa de um assalto, ela fez alguma coisa que o assaltante se assustou e o cara disparou. Acreditem se quiser, o tiro acertou a neném de 1 ano. O nome da neném era, eu acho que era Maria, se eu não me engano. Acertou a neném morreu. Meu pai foi
ao encontro da família, descobrir onde a família morava, e só o fato dele ter encontrado a família já dava uma história por si, porque foi difícil, ele encontrou por acaso. Ele encontrou a família toda numa esquina, sem saber onde era a rua nem nada. Ele foi para o bairro onde a mulher morava e encontrou a família numa esquina. E depois dali ele foi para o hospital. Quando ele chegou no hospital, a mãe estava tentando dar de mamar para neném no IML, sabe? No dia do enterro, a mãe se jogou dentro do buraco, no cemitério. Esse é o nível da coisa. Ele pregou o evangelho para essa família durante esse momento. A família se converteu. Resumindo a história, no decurso de um ano e meio, essa moça engravidou de gêmeos, de 2 meninas, e o nome era Maria Vitória. O nome da primeira que perdeu, e a segunda ela chamou de Vitória. E essa moça foi dar o testemunho uma vez na nossa igreja. Ela me levou todo mundo às lágrimas. Então, assim, é difícil entender os planos de Deus. Por que alguém tem que passar por tanto sofrimento, sabe? E depois se ver numa alegria tão grande de, após ter perdido um filho, ter recebido, sabe, 2 meninas gêmeas, e batizar 2 de Maria Vitória. É um negócio assim, sabe, que não está escrito. Você não encontra em filme isso, né? Mas foi o que aconteceu. Assim como muitas outras situações que na época dos primeiros anos do Rio de Paz, meu pai viveu. Essa foi uma das mais emocionantes. Então, irmãos, que não haja qualquer tipo de amargura no meio de vocês. Que vocês, por estarem satisfeitos com Deus Criador, que os criou, que os ama, que deu a vida que vocês têm no momento, que vocês não permitam se tornarem pessoas descontentes e amargas por isso, pois isso fará mal a vocês, né? Aí ele, segundo ponto, indignação. Que não haja qualquer amargura no meio de vocês e indignação, sabe? A indignação, a amargura dá lugar, né? Consequentemente, a indignação. E o que seria indignação? Talvez um andar acima da amargura, né? Seria o fato não mais de você estar colhendo o sentimento, mas dele estar se apresentando de uma maneira mais enfática na sua vida, né? Ele está se consolidando mais. Você agora está indignado, né? Você não está mais remoendo algo dentro de si. Agora você está visivelmente indignado, né? Não aceitar, mas... Nessa não aceitar, lutar contra, por exemplo, né? Se insurgir contra. Algo que aconteceu, agora me ocorreu agora, com o povo hebreu no deserto. O povo hebreu queria carne, queria água, sabe? Deus fez todos aqueles milagres, o povo reclamando, reclamando. O que ele foi fazendo? Ele foi guardando a amargura no coração. Guardando, 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 reclamando para Moisés, reclamando de Deus para Moisés. Até um ponto que o povo ficou indignado. Até o ponto que o povo ficou indignado. E aí foi daí para pior, né? Então, que não haja indignação, ira, ou seja, mais um andar, sabe, acima da indignação, ira. Que não haja ira no nosso meio. A gente viu algumas semanas atrás o apóstolo Paulo dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Né? Acho que foi no capítulo 4 ainda, né? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando ele diz que não haja ira, a gente deve tomar cuidado. Deve ser algo que aparece, que a gente tem que passar na valha com, sabe, com rapidez. Não pode deixar permanecer muito tempo. É inevitável que a ira surja. Inevitável, sabe? A questão é como nós vamos dominar e canalizar esse sentimento. Isso pode ser feito para o bem, né? Como eu disse para vocês também, no dia que eu falei sobre a ira, muitas dessas manifestações que o pastor Antônio fez, elas foram motivadas por ira, raiva. Raiva pelo descaso do Estado. Sabe? Essas pessoas que perdem filhos pequenos no Rio de Janeiro, elas não recebem auxílio do governo, não. Ou seja, a criança é morta, em geral, por causa de um confronto. O pano de fundo geral, a raiz da coisa, o descaso do Estado. A criança é morta por causa do descaso. Mas depois do descaso, o que tem? Confronto entre agentes de segurança pública do governo, militares e traficantes. Era dever do governo auxiliar essas famílias. É óbvio isso. Porque o responsável final não é o traficante, é o governo. Sabe? O responsável final é o governo, porque a coisa está como está por causa do descaso. O governo não entrou com saúde, não entrou com educação, não entrou com bem-estar, com lazer. E a comunidade é o que é. Sabe? Então, muitas dessas manifestações foram fruto da mais profunda ira do pastor Antônio, que fez com que ele usasse para o bem.
Então, que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Gritaria e blasfêmia. Irmãos, o que tem de gritaria pelos púlpitos aí do Brasil? Misericórdia. Gritaria, gritaria. Sabe? Se tem gente berrando, gritando, tem alguma coisa errada. Não era para ter. Não era para ter. Não era para pastor berrar do púlpito. E essa é uma crítica, né, desagradável e que, infelizmente, eu tenho que fazer para os nossos irmãos pentecostais. Porque isso é visto com muita facilidade no meio deles. É uma gritaria desproporcional, sabe? A qualquer coisa que nós vejamos na palavra de Deus. A ideia de pessoas gritando, berrando no livro de Atos é inexistente. Porque os apóstolos pregavam com calma. A moderação, o autocontrole dos apóstolos eram tais que as autoridades judaicas, os soldados romanos ficavam apavorados, assustados. Sabe? Como eles tinham tanto autocontrole, como eles se entregavam e recebiam chibatadas em silêncio, louvavam dentro do presídio. Ninguém entendia. Por quê? Porque não havia ira, não havia gritaria, não havia indignação, sabe? E isso que, infelizmente, hoje, pelo menor motivo, você vê um desses caras aí com o microfone berrando no Instagram. Que é inadmissível, inadmissível. E, né, eles dizem que é o fervor, que é o zelo e tal, eu acho que não. Para mim, não. Não vejo isso na Bíblia, então não posso validar isso. Não acho que a afirmação deles possa ser validada com a Bíblia, porque eu não vejo isso nela. Né? Eu vejo um comportamento diferente. Então, sem gritaria, sem blasfêmia, né? Usar o nome de Deus em vão, brincar com a santidade de Deus, falar sobre aquilo que é sério de maneira leviana, sem blasfêmia. Ou coisas mais graves, verdadeiras ofensas a Deus, né? Que a gente deve tomar cuidado, que não deve ter no nosso meio, sem blasfêmia. A blasfêmia pode parecer bobeira para vocês, mas lembrem-se que foi o único de todos os pecados existentes, sabe, da condição humana, que o ser humano pode fazer, o único que Jesus falou que não haveria de receber perdão foi esse. A blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É difícil explicar. Foi algo que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Né? Jesus tinha curado pessoas e os fariseus, completamente indignados com Cristo, falaram: olha, ele está fazendo esse milagre por causa do diabo que atua nele, pelo espírito de Beelzebul, pelo poder do diabo que Jesus está curando essas pessoas. Jesus falou: olha, se o reino está dividido entre si, ele não vai subsistir. Qual o sentido do diabo expulsar o diabo? Vocês estão loucos? Ele fala. Aí ele diz: olha, ele fica tão indignado que ele diz: a tudo que o ser humano cometer contra o Filho do Homem haverá perdão, mas esse pecado não. Sabe? Então o que ele estava dizendo é que aquelas pessoas não haveriam de receber perdão nunca. Aqueles que o acusaram de estarem cometendo, dele estar operando um milagre através do poder do diabo. Pedro, como nós podemos trazer isso para os nossos dias? Como é possível alguém repetir esse ato hoje em dia? Olha, é muito difícil. Eu diria que é impossível você dizer: olha, esse aqui pecou contra o Espírito Santo. Não tem como a gente fazer. O que a gente deve ter como verdadeiro é que a coisa existe. Esse é o primeiro ponto. Sabe? As evidências dela, nós podemos observar algumas. Mas nós não podemos dizer de uma maneira definitiva quem fez, quem não fez. Sabe? O que nós podemos extrair dessa história, de quando Cristo cura as pessoas e os fariseus falam isso sobre ele, é de que é uma frieza, é uma falta de misericórdia, de reverência tão grandes a Deus, porque você está diante de alguém que estava sofrendo e que recebeu um alívio extraordinário. Era para você se compadecer, se alegrar, bem dizer a Deus pelo que tinha acontecido. Mas não, você fica com raiva. Então é um nível de frieza espiritual, de indiferença à dor do outro tão grande, que você, sabe, manda tudo para o inferno. Deus, o diabo, cura, milagre, você não está nem aí para nada, sabe? Então é esse o estado espiritual daqueles que são capazes de cometer esse pecado contra o Espírito Santo. São pessoas que não conseguem se compadecer. Ainda tem alguém sofrendo e Jesus aparece na frente delas e cura essa pessoa. Você não tem compaixão. Você quer mais é ver Jesus acusado, condenado, do que, sabe, bem dizer a Deus pela cura que foi feita. Então foi isso que os fariseus fizeram. Jesus disse: vocês jamais obterão perdão
por causa do que fizeram. Então, né, então a blasfêmia não é para a gente ter em pouca conta, né? A gente deve entender que é algo sério. E ele conclui dizendo, bem como qualquer maldade, né? Então ele amplifica as possibilidades daquilo de mal que pode existir no nosso meio, que a gente deve tomar cuidado, né? E para finalizar, alguém quer fazer quer complementar com alguma coisa sobre esse verso 31, perdão, antes de eu passar para o último verso? Pode falar. Sim, querido. A gente vê uma situação ruim, teve uma crise. Como que a gente lida com isso para não vir, por exemplo, a amargura no nosso coração? Quando a gente está passando por alguma crise, né? É porque os sentimentos vêm na gente, né? A gente não consegue controlar. Bem, olha, eu acho que essa é a escola do sofrimento, é uma aprendizagem que dura a nossa vida inteira. E eu acho que é impossível alguém crescer sem abraçar a dor. Porque é na dor, é quando você aceita, chora e sofre, que você reconhece que você precisa de algo sobrenatural para vir sem auxílio. Então, só consegue se entregar a Deus quem aceita a dor e sofre no momento, sabe? E busca em Jesus um alívio. Então, eu diria que o primeiro passo, sabe, é você não tentar racionalizar a crise, buscar uma saída através da razão, porque, em geral, isso tende a deixar a pessoa muito indignada. Você começa a pensar como pode um Deus justo agir assim, sobre essas coisas que a razão tenta, esse quebra-cabeça que a razão tenta fechar, que não tem como fechar, porque não tem resposta. Por que Deus permite que o seu povo, o povo que ele ama, sofra? É um mistério. É um mistério. Mas eu acho que ao abraçar essa dor, a gente se encontra naquele estado mais propício a buscar ajuda onde ela deve ser buscada. Então, assim, tentar fingir que não está acontecendo é ruim, palavras fúteis também não vão ajudar, e nessas horas tem muita gente que diz vai ficar tudo bem e tal, que não sabe, os amigos de Jó poderiam ter dito tudo de bom para ele, sabe? Ele sofreu muito ainda, depois do primeiro encontro com os amigos, ele ainda sofreu muito depois. Então, muitas vezes o que precisa é de alguém do lado, sabe? Um braço, um ombro. Às vezes você não vai declarar a palavra, mas só de estar do lado já vai ser o suficiente para você fazer o que você deve fazer, né? Para você agir bem. E eu acho que no meio da dor, olha, procurar Cristo, mas procurar mesmo com vontade, sabe? Buscar assim com toda força, em oração, em leitura, no meio das lágrimas, fazer aquilo que Davi fez quando o filho com Batseba estava adoecido, né? Ele ficou, a Bíblia diz que durante uma semana ele ficou de jejum, ele não dormiu, dormia no chão. Não estou dizendo que vocês devem ficar dormindo no chão, nada disso, mas estou dizendo que ele abraçou o sofrimento. Ele se entregou ao sofrimento. E durante todo momento em que havia possibilidade, a esperança do filho não morrer, ele se agarrou a essa esperança e batalhou por ela. A partir do momento que a vida do filho foi ceifado, ele se levantou, comeu, tomou um banho, para surpresa dos seus servos, né? É impressionante, porque ele faz o contrário do que muita gente faz, né? É. Pois é, um mistério. Então, assim, eu acho que é o que Paulo diz à igreja em Atos. Depois que ele foi apedrejado na cidade de Listra e foi largado nas margens da cidade, todos acharam que ele tinha morrido, mas na verdade ele estava vivo. Aí ele é levantado com a ajuda dos discípulos, ele volta para a cidade e começa a confortar a igreja. E uma das coisas que ele diz, olha, é necessário que através de muitas tribulações a gente entre no reino dos céus. Então, ele abraçou de tal forma ali o que ele sofreu, que, olha, eu não sei se tem outra resposta, eu não consigo pensar numa resposta melhor para a sua questão, porque ele simplesmente aceitou. A partir do momento que ele é apedrejado, imagina ele todo machucado, cheio de sangue, em vez do sangue preso, colado na pele, tendo ainda, talvez nem tendo se banhado, se lavado ainda, ele dizendo à igreja,
através de muitas tribulações, é necessário que a gente entre no reino dos céus. É uma entrega, né? Pode falar, Emerson. Sim. Você primeiro pode falar. Não, nesse momento aí, a gente se pergunta se ele lembrava do fato de quando Jesus teve encontro com Jesus, e depois que ele ficou cego e tal, e Jesus mandou Ananias lá para curar ele, ele fala para Ananias, olha, fala para ele que ele sofrerá. Ele, tipo assim, ele vai sofrer por amor a mim, né? E, então, nessa hora se pergunta se ele lembrava. No momento que ele passava em sofrimento, ele lembrava de uma coisa que o próprio Cristo falou, que ele, olha, você vai sofrer por amor a mim, você vai sofrer, vai pregar o evangelho, vai levar os evangelhos gentios, mas você vai sofrer nessa caminhada. E aqui, assim, só para essa questão da amargura, esse processo, né, que vai aumentando. E você falou uma coisa muito interessante no início, da questão da amargura por Deus, e que a gente retém e muitas das vezes disfarça, colocando, como você deu aquele exemplo, né? Deus não tem nada a ver com determinadas coisas que eu não estou aceitando. E que, na verdade, está se criando uma amargura que depois vai se tornando uma indignação, porque você passa a não aceitar isso, você, com aquela coisa assim, às vezes, de querer proteger Deus, de falar, não, ele não... E aí me lembrei do John Owen, você lembrou de George Pitt, que John Owen perdeu 11 filhos. 11? 11 filhos. Eu acho que uma que cresceu mais um pouco, depois veio a falecer de novo, a esposa faleceu a primeira, e foi um teólogo, foi um pastor que passou várias tribulações além disso, e que amava Jesus, que pregava o evangelho, e nunca ele deixou de ter certeza de que, olha, tudo isso, de alguma forma, Deus está utilizando para a minha santificação e para que a minha vida seja relevante, né? Então, assim, são coisas que a gente não compreende, mas que, de fato, fizeram com que pessoas que passassem sofrimentos que a gente não imagina passar, mas que permaneceram na fé, permaneceram naquilo que a Escritura falava sobre Deus, essa soberania, e que, de alguma forma, Deus utilizou isso, né, para glorificá-lo e para honrar essas pessoas. Sim. Então, assim, são coisas que a gente vê na prática, na vida cristã, nesses 2000 anos de cristianismo, aí até antes do Antigo Testamento, né, sofrimentos que passaram, enfim. É algo que é muito sutil, essa amargura contra Deus que pode surgir, até disfarçada, né, de alguma defesa por Deus, enfim. É isso. Vó, você queria falar? Você queria falar? Pode falar. A sua tataraavó materna, né, que era minha bisavó, ela ela era muito sábia. Ficou viúva, muito nova, com 10 filhos e 2 enteados. Os enteados mais velhos que ela. E sempre foi, Pode falar. sempre foi uma pessoa, né? Então, ela sempre dizia para todos nós, e aí eu aprendi isso com ela e eu coloquei em prática na minha vida. Uma frase simples: há muitos que choram angústia maior. Então, tudo pelo qual eu possa passar, eu sempre me lembro disso. Estou muito bem, porque há muitos que choram angústia maior. Está vendo, querida? O que você passa, o que passa, muitas pessoas passam por coisas piores. Então, a gente tem, e ainda mais a gente que tem Jesus, né? Tem que se segurar, tem que descansar a cabeça, receber conselho, mas pense sempre assim: há muitos que choram angústia maior, eu vou passar por isso tranquilamente. A mulher mais sábia que eu já vi na minha vida, que eu vi com quem eu convivi com esse criança. Amém. Gente, para finalizar o capítulo 4, a gente tem no último verso o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Então ele está mostrando que todas essas coisas que ele mencionou e que tem a sua origem inicial numa percepção sua de Deus, elas desembocam, elas têm um desdobramento prático na vida com a igreja, na vida de uns com os outros. Então perceba, quando as coisas estão ruins na igreja, membro contra membro, o pano de fundo é que as coisas estão ruins de cada um com Deus.
E por isso que ele diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o fundamento do perdão. Quando ele diz que vocês devem, que a igreja deve ser compassiva, bondosa e perdoar como Jesus perdoou, o que ele está dizendo é que só é possível, só será possível se você tiver consciência, percepção de ter sido perdoado por Deus. Por quê? Porque aquele que tem dimensão da gravidade do seu pecado, daquilo que potencialmente poderia ser, e de que Jesus morreu por esses pecados, é esse que vai ter capacidade de se compadecer do próximo. É aquele que recebeu dessa misericórdia e que agora consegue demonstrar misericórdia para com o próximo. Por isso que Jesus contou aquela parábola do servo devedor, né? Ele recebeu o perdão do seu senhor por algo que ele devia, e ele pega alguém que estava abaixo dele e exige, sabe, com toda a força, ele exige que essa pessoa pague a dívida. E quando o senhor dele descobre, ele fala, olha, mas por que você fez isso? Eu não tive compaixão de você? Então, né, pessoas podem não ter a percepção da natureza do perdão, sabe? Podem não tê-lo recebido de verdade. E por não tê-lo recebido, são incapazes de perdoar. A dura realidade é que só consegue perdoar verdadeiramente o próximo quem recebeu o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele não envolve você perdoar um parente, sabe? O filho, o cônjuge. Gente, é perdão para os inimigos. É perdão para quem você odeia. Esse perdão só é capaz de oferecer com sinceridade quem recebeu da parte de Deus. Só consegue perdoar dessa forma quem se viu, quem já se encontrou nessa condição de inimigo. Quem entende que era inimigo por natureza de Deus e que foi conquistado pelo seu amor, foi transformado, aproximado, sabe, transformado num amigo. Essa pessoa é capaz de demonstrar esse mesmo perdão, numa medida menor, é claro, essa pessoa será capaz. Então, assim, com esse verso, a gente conclui o capítulo 4. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A igreja no Brasil está perto disso? Não. Não está. Está longe. O que significa? Significa que a igreja não tem dimensão do perdão de Jesus. Muitos talvez não tenham recebido. Por isso que a igreja é incapaz de perdoar, de agir de maneira compassiva, bondosa. Porque a igreja mesmo, e eu digo a igreja de uma maneira geral, porque a igreja espiritual, invisível, são aqueles que receberam esse perdão. Mas eu digo igreja naquele montante dos que professam a fé. Esses estão demonstrando o oposto do que o apóstolo Paulo pede aqui. Estes estão demonstrando aquilo que ele adverte no verso 31. Blasfêmia, indignação, ira, gritaria, amargura. É isso que a igreja tem demonstrado, sabe? Então, assim como ele tinha receio de que essas coisas poderiam consumir a igreja de Éfeso, deve ser uma preocupação nossa de que essas coisas possam consumir a igreja no nosso país, sabe? E trazê-la ao pó, à ruína, à humilhação, como aconteceu com o povo de Judá, que foi humilhado pelos seus inimigos e que só depois buscou auxílio com o coração arrependido a Deus. Pode ser que o nosso país esteja caminhando para isso. Algum tipo de humilhação, de vergonha, de algo que vai ser exposto para que a gente tenha conhecimento da gravidade do nosso testemunho, da nossa conduta de vida, sabe? Porque é péssimo, né? E isso não é eu sendo pessimista, não, gente. Em 10 minutos no Instagram você vê suficiente para entender que isso é verdade. Os escândalos nas igrejas, os adultérios, os casos de pedofilia, pastores tentando acobertar os pecados dos outros, sabe? Violência contra as mulheres, sabe? Tem pesquisas de TCC que eu fiquei sabendo esses dias, que historiadores têm feito, que são de casos de mulheres e de pastores buscando, sabe, ajuda por causa da violência que sofrem dentro de casa. Então são todos esses pecados, sem falar nos outros, né? Pecados mais que nós podemos mencionar, que é quando aquilo que não deveria pautar o púlpito pauta, né? Que seria às vezes uma animosidade, uma amargura,
discursos ideológicos, políticos, quando o povo, o rebanho, precisa do evangelho. Precisa do leite espiritual. E o que tem sido dado é outra coisa, né? Então, isso tudo é muito sério. E o amor pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, todo mundo querendo um espaço maior que o outro nas redes sociais, todo mundo querendo mais visibilidade, formar mais opinião, ver sua igreja virar um império. Isso tudo, vaidade de vaidades, né? Também é um pecado grave que a igreja tem seguido. E ao mesmo tempo a gente deve ter esperança no coração de que, como o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, Deus tem um remanescente. E nem todo aquele que vem de Israel é um verdadeiro israelita. Nem todo aquele que é circuncidado tem um coração circuncidado. Pois o que importa não é essa circuncisão visível, mas aquela que é do coração, disse ele, sabe? Então, Deus tem seu povo, ele conhece os seus, e nada frustrará os seus propósitos, né? E com isso eu termino aqui o capítulo 4. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar à vontade. E semana que vem a gente inicia o capítulo 5. Alguém gostaria de participar antes da gente encerrar? Não? Então, pessoal, foi isso. Falta 2 capítulos para encerrar essa epístola. Provavelmente a gente vai levar um pouco mais de tempo nos próximos capítulos, porque eles são muito importantes. Especialmente o 6, no que o apóstolo Paulo fala de batalha espiritual. Vestir toda a armadura de Deus. E eu espero que Deus continue nos conduzindo, nos abençoando. Queria agradecer a presença de todos aqui, na sala virtual também. E que Deus abençoe também o nosso culto. Tá bom? Desejo um bom domingo para vocês. Uma boa semana, para quem eu não for falar novamente. E, Elô, pode falar, querido, pode falar. Não, só queria dizer que tem sido extremamente enriquecedor começar minha semana aprendendo mais de Deus. Amém, amém. Amém. Obrigado, Elô. Que bom. Gente querida, um beijo. Um abraço para vocês. Boa Bom semana. culto. Boa semana. Gente, vamos lá para a mesa tomar um cafezinho. Vou encerrar aqui.